Março de 2020. A Organização Mundial de Saúde oficializa o status de pandemia provocada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o Covid-19, com imensa força de contágio. Enquanto a ciência buscava uma solução vacinal para amenizar os efeitos do vírus, medidas sanitárias intensas e urgentes foram tomadas, e com elas veio o isolamento social. Se de um lado as medidas foram cruciais para conter o avanço ainda maior da Covid-19, setores econômicos amargaram perdas severas no mundo todo. No Brasil, cadeias produtivas foram completamente ou parcialmente paralisadas, e o mercado de crédito também. A Liberum Ratings, líder no mercado de análise de fundos de investimento de direitos creditórios, apresenta um estudo detalhado sobre o impacto da pandemia no mercado de FDICs e seu comportamento como produto a partir desse período. No estudo de volume e quantidade analisado pela Liberum Ratings, foi surpreendente notar que os FDICs se mostraram resilientes enquanto produto e cresceram diante de um cenário extremamente adverso. Segundo a Yukibar, em dezembro de 2019, o patrimônio líquido dos produtos FDICs atingiu 154,51 bilhões de reais. Neste mesmo período, a indústria contava com um total de 913 FDICs. Em dezembro de 2020, já sob os efeitos adversos da crise econômico-sanitária, o patrimônio líquido consolidado dos FDICs alcançou 176,46 bilhões de reais e crescimento de 14,2%, e o número total de fundos passou para 1.066. Já ao fim de 2021, o patrimônio líquido consolidado chegou a 223,62 bilhões de reais, um crescimento de 26,7% frente ao ano anterior e de 44,7% frente a 2019. Ao mesmo tempo, o número total de FDICs continuou a crescer e chegou no fim do ano passado a 1.335. Analisando o patrimônio líquido dos FDICs multicedente e multisacado. Em janeiro de 2020, o volume somava 21,19 bilhões de reais. Já no período de março a agosto, detectamos um momento de declínio, que chegou a 19,1 bilhões de reais em agosto de 2020, com queda de menos 9,9%. No entanto, a recuperação é clara a partir de agosto, atingindo 32,91 bilhões de reais em junho de 2022. Comportamento semelhante vimos nos FDICs lastreados em recebíveis comerciais, com a classificação de risco da Liberum Ratings. Com um volume de 5,09 bilhões de reais de patrimônio líquido, consolidado em janeiro de 2020, ocorreu uma queda entre março e setembro, quando o patrimônio líquido chegou a 4,33 bilhões de reais, queda de menos 14,9%. Em outubro, o crescimento retoma e o patrimônio líquido alcança 6,71 bilhões de reais em junho de 2022. Assim, em volume e quantidade, os FDICs lastreados a recebíveis comerciais foram impactados no início da pandemia, porém cresceram posteriormente, sendo resiliente e contrariando expectativas. É importante ressaltar que o mercado de FDICs se beneficiou da Resolução 4.803 de abril de 2020 do Banco Central do Brasil, permitindo a reclassificação que flexibiliza regras de provisionamento. Quando analisados créditos vencidos acima de 90 dias, enquanto porcentagem do patrimônio líquido e de provisão de devedores duvidosos sobre a carteira, verifica-se, em primeiro lugar, um aumento dos créditos vencidos acima de 90 dias nos primeiros meses da pandemia, período entre março e agosto de 2020, de 4,60% para 7,93% do patrimônio líquido, movimento que também ocorreu com a porcentagem de provisão de devedores duvidosos das carteiras, que cresceu de 6,76% para 11,57% da carteira. Após o pico dos atrasos acima de 90 dias de agosto de 2020, ocorreu uma queda gradual e consistente desse indicador, que se situou em 3,55% em dezembro de 2021, com
com pequena elevação no decorrer do primeiro semestre de 2022, fechando em 4,62%. A porcentagem de provisão de devedores duvidosos também apresentou essa mesma tendência, variando de 11,57% em junho de 2020 para 4,45% no fechamento de 2021 e se elevou ao longo do primeiro semestre de 2022, alcançando 5,77% em junho de 2022, ainda abaixo do nível pré-pandemia. Assim, além da resiliência no mercado, a Liberum Ratings analisa que consultores e gestores de FDICs conseguiram entender e mensurar perfeitamente todo o processo, focando em determinados segmentos de crescimento que foram beneficiados pela pandemia. Outro fator a ponderar é a redução na quantidade de sacados por fundos na amostra selecionada, de 8,6 mil sacados por fundo para 4,7 mil no intervalo de fevereiro de 2020 e junho de 2020, um declínio considerável. Paralelamente, o maior sacado, em média, aumentou de 3,11% para 3,26% em junho de 2020, chegando a 4,14% do patrimônio líquido em dezembro de 2020. Por sua vez, os 5 maiores sacados aumentaram de 9,74% para 12,67% do patrimônio líquido no mesmo período, enquanto os cedentes apresentaram o mesmo ciclo, de queda na quantidade total e consequente aumento na concentração percentual no maior, de 9,18% para 10,01%, e nos 5 maiores, de 23,20% para 26,65%. Quanto ao ano de 2022, é interessante notar que os níveis de pulverização vistos antes da pandemia ainda não foram novamente alcançados, em especial para sacados, cuja média continua oscilando em torno da metade do valor observado no pré-pandemia. Os FDICs multicedente e multisacado da amostra possuem uma estrutura de cotas hierarquizada, divididas em subordinadas, mezaninos e seniores. Em fevereiro de 2020, a média aritmética dos percentuais de patrimônio líquido subordinado para os 47 fundos era de 42%. Nos meses seguintes, foram caracterizados pela saída de investidores e pela realização dos pagamentos de resgates, fundos abertos, e das amortizações, fundos fechados, o que contribui para a elevação do percentual de subordinação, que alcançou seu pico em setembro de 2020, com 49% do patrimônio líquido. A retomada dos fundos voltou lentamente a subir ao longo de 2021, com o retorno das captações fechando dezembro de 2021 em 41,02% de subordinação, movimento que continuou no primeiro semestre de 2022, e em junho o percentual médio de subordinação dos fundos chegou a 36,5%. Assim, conclui-se que as cotas subordinadas atuaram como proteção para as demais cotas e minimizaram o risco de liquidez. O estudo mostrou apenas 2 momentos de rentabilidade negativas foram auferidos em abril de 2020, menos 1,93%, que aconteceu no bojo das elevações de provisão de devedores duvidosos sobre a carteira, e em outubro de 2020, menos 1,75%, logo após o pico de provisionamento sobre a carteira em agosto de 2020. A partir de outubro de 2020, as rentabilidades médias se recuperaram e se mantiveram em patamares positivos, alcançando em dezembro de 2021 a rentabilidade média de 2,54% ao mês. Novamente, a hierarquia de cotas mostrou-se fundamental para a proteção dos investidores. As taxas de desconto praticadas pelos FDICs não apresentaram um comportamento estritamente relacionado à crise, mas sim atrelado às variações da taxa Selic e variações do CDI. Saindo de um patamar médio de 2,30% ao mês em janeiro de 2020, a taxa chegou a um mínimo durante esse período de 1,89% em fevereiro de 2021, enquanto a Selic passava por um período de mínimo histórico. A partir deste ponto, as taxas se recuperaram, alcançando 2,27% em dezembro de 2021
e continuou ao longo do primeiro semestre de 2022, sendo que a taxa média alcançou 2,50% em junho de 2022. O mais interessante é a significativa correlação com o CDI, coeficiente de correlação amostral calculado igual a 25%. E ainda spreads significativamente inferiores aos praticados em linhas de crédito mais convencionais, que em média foi de 1,76 pontos percentuais entre as taxas de desconto e o CDI. Mantiveram queda no último semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022. Assim, a Liberum Ratings conclui que os FDICs com lastro em recebíveis comerciais mostraram-se comprovadamente resilientes, sendo capazes de absorver impactos de provisão e atrasos sem comprometer de nenhuma forma o benchmark e o prazo previamente estabelecido junto aos cotistas seniores e mezanino. E a indústria de FDIC se mostrou flexível, com grande potencial de expansão e capacidade de abastecer com taxas competitivas e acessíveis a um mercado. Assim, a nossa perspectiva para o futuro da indústria do produto FDIC é positiva, embasada na resiliência e expectativa conjuntural para o futuro próximo, com elevações da taxa básica de juros e consequente recuo das linhas de intermediação tradicionais, que há de abrir ainda mais espaço para o fomento mercantil via instrumentos como os FDICs. Este estudo foi realizado pelos especialistas Henrique Pinheiro Campos e José Marcos de Oliveira Rediguieri, profissionais atuantes na Liberum Ratings. A Liberum Ratings é uma agência dedicada exclusivamente à avaliação de produtos financeiros. É líder no segmento de FDIC. Seus sócios são isentos de qualquer vínculo com grupos econômicos. É signatária do Pacto Global da ONU e do Principle for Responsible Investment, programa da ONU. É também uma empresa carbon free, compensando as emissões de gás de efeito estufa de suas operações. Obrigado por sua audiência.